Oi, gente. Vamos corrigir então as atividades da primeira lei de Ohm, tá? Eu pedi para vocês, né? Botei aqui primeira lei de Ohm, mas só para nomear os exercícios para eu saber, tá? Vocês vão fazer porque não tem só da primeira lei de Ohm, né? Tem tudo aqui, tá? Então vamos ver aqui. Primeira atividade que tá pedindo aqui para vocês, né? Completarem ali é da um fio de cobre tem resistividade. Então, eu vou colocar aqui a primeira, tá? Ali vai dar como 3, né? Na questão de vocês que tem o nome e a turma ali que pede o e-mail. A resistividade é aquela letra frescalhada aqui, ó, tá? Vou botar mais pra cima que vocês enxergarem. Essa resistividade é de 1,69 vezes 10 na menos 8 ohms por metro, tá? É enrolado em um suporte cilíndrico de raio de 10 centímetros. Então, o raio do cilindro é 10 centímetros. Que tudo a gente tem que passar para metros. Isso daqui vai ser 10 na menos 1 metros. Não esqueçam dos detalhes. Só que nesse cilindro aqui, ó, eu tenho um cilindro aqui e eu tô enrolando o fio, como se eu estivesse enrolando o carretel da linha. Eu vou dar 500 voltas, tá? Vou dar 500 voltas. Então, depois segue ali. O diâmetro desse fio, que aqui tá o fio que eu tô esticando aqui, ó, ele tem um diâmetro, que é isso aqui, ó, né? A grossura do fio. O diâmetro do fio, o raio do fio, né? O raio do fio é 2 milímetros. Se tá 2 milímetros, vai ser 2 vezes 10 na menos 3 metros. Tudo isso daí a gente tem que transformar, tá? Então, daí, pede a resistência do fio. A resistência do fio vai ser o R, vai depender da resistividade vezes o comprimento dividido pela área da seção transversal do fio. O que é a seção transversal do fio? A grossura do fio, tá? A grossura do fio que tem que calcular. Resumindo aqui para vocês, eu não tenho esse L e não tenho esse A, eu tenho só esse P. Mas o que é esse L? É o comprimento desse fio que eu tô enrolando aqui, ó, né? O comprimento desse fio, isso aqui é um cilindro, é uma circunferência, né? Vocês sabem lá, circunferência, estão estudando matemática. O comprimento dessa circunferência, desse cilindro, é 2πr. Isso aqui a gente usa lá da matemática, né? O raio desse cilindro é 0,1. Então, o comprimento vai ser 2 vezes o meu π vezes o raio que é 10 na menos 1. Então, o meu comprimento vai ser 0,2π. Vamos deixar quieto assim por enquanto com π, tá? Porque a área também vai ter π, porque vocês vão ver agora que a gente vai calcular. Só que aqui eu não dei uma voltinha nesse cilindro só, eu não fiz uma volta lá na pracinha de pato caminhando, né? Se eu fizer uma volta lá, digamos que aquilo lá fosse um círculo, porque não é um triângulo, tá? Eu estou ali caminhando e daí eu fiz uma volta só, então eu não caminhei o suficiente para completar essas 500 voltas. Ele aqui, ó, é de uma volta, tá? Eu dei 500, então vezes 500 voltas, isso daqui vai ser igual a 100, meu ficou feio aqui, 100π. Então, o comprimento do fio é 100π, que é o L ali. Só que eu também tenho que calcular a área dessa circunferência. E essa área da circunferência é a área do fio, não do meu cilindro, é a área do fiozinho ali. A área de uma circunferência, que eu vou botar aqui a área do fio, vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado. Então, a área do fio vai ser igual a π vezes o raio do cilindro, né? Do cilindro não, desculpa, do fio, que é aquele 2 vezes 10 na menos 3 elevado ao quadrado. Então, a minha área do fio vai ser 4 vezes 10 na menos 6, π. Viu? Ó, apareceu um π também ali. Então, voltando para nossa, que tá pedindo aqui, que é a nossa resistividade, a nossa resistência. A resistência vai ser o 1,69 vezes 10 na menos 8, vezes o comprimento, que é 100π, dividido pela área da seção transversal, que é 4 vezes 10 na menos 6, π. Resolvendo isso daqui, ó, eu posso cortar isso daqui, já não tenho mais os π. Concordam comigo? Então, o que dá para fazer aqui, ó? Vou pegar e vou dividir isso daqui por 4, tá? E não esqueçam que esse 6 vem pra cá mais 6.
Então, isso daqui, ó, multiplicando por 100 vai dar 169. Quando eu dividir por 4, vai dar 42,25 vezes 10 na menos 2. Por causa desses dois carinha aqui. E isso daqui me dá uma resistividade, anda 2 casinhas para frente, 0,42 ohms. Aí a gente vai poder marcar a letra A lá, 0,42 ohms. Tranquilo aqui? Vamos ver então agora a nossa segunda atividade aqui. A segunda eu já deixei prontinha aqui, que é muito fácil, né? Muito tranquila essa daí. Vamos seguir aqui. Eu tô dando uma olhada aqui, ver se tá gravando essa coisa que não tá marcando tempo. Então, essa próxima aqui é grande, é embaralhada, mas é bem tranquila de fazer, tá? Aqui a gente tem, ó, a resistência elétrica. A resistência elétrica de um corpo é de 10 ohms. Então, aqui eu tenho que a resistência é 10 ohms, tá tranquilinho ali. Uma pessoa, estando descalça sobre uma superfície condutora, descuidadamente, encosta a mão, ficou junto ali, num fio desencapado, com uma potencial elétrico a gente sabe que é o U, né? E em relação à superfície, em função disso, leva um choque. Então, ele tá andando lá, descalço, não viu que ele tá conduzindo corrente elétrica, ele leva um choque, tá? E eu quero saber a intensidade da corrente elétrica que passa pelo corpo dele. Então, eu tenho o R, que vale 10 ohms, eu tenho o U, que é 120, e eu quero saber o I, corrente elétrica, o I. Eu posso usar aquela nossa formulazinha lá, que é a segunda lei, né, que fala do URI. O U é 120, a resistência é 10, e o meu I é o que eu quero saber. Passo dividindo 120 por 10, dá 12 ohms. Letra A. Agora, a nossa segunda aqui, ó, que é a companhia de distribuição. Essa daqui, eu vou dizer pra vocês, o pessoal tá achando difícil essa daí, mas ela é uma das mais fáceis. O problema todo dela é que não tem conta, né, gente? Aí, quando não tem conta, a gente não curte muito isso daí, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Uma companhia de distribuidora de energia, de eletricidade, utiliza seus postes de transmissão 2 tipos de cabo. Então, imagina que a RGE, né? Tá arrumando as luzes aqui, arrebentou um fio e ela tá botando os fios ali. Esses fios são de 2 tipos, ó. Os 2 modelos são constituídos por fios cilíndricos de alumínio. Então, se os 2 são de alumínio, eles vão ter a mesma resistividade. Os 2 são de alumínio, né? O modelo é constituído por 7 fios de alumínio, enquanto o outro é constituído por um maço de 19 fios. Então, qual é a diferença deles? Né? A diferença vai ser a área da seção transversal. Por quê? Um fio vai ser um monte de fiozinho, no caso, um monte de 7 fiozinhos, todos bem fininhos, enquanto o outro são 19 fiozinhos, todos juntinhos. Tá? Vamos pensar, vocês já pegaram as lã de tricô? Uma lã de tricô, elas têm tamanhos, grossuras diferentes. Elas são um monte de fio-pinha, todas enroladinha. E quanto mais grossa a lã, né, mais fiozinhos tem. E é isso que está acontecendo nesses fios de eletricidade aqui. Tem muitos fios, todos do mesmo tamanho, no caso, do mesmo diâmetro. Só que daí, o fio aqui vai depender, ó, dessa grossura, dependendo da quantidade. Esse mais fininho tem 7 fios e esse mais grosso aqui tem 19 fios juntos. Considerando que os fios têm os comprimentos iguais em relação e a relação entre a resistência elétrica dos cabos mais finos em comparação ao cabo mais grosso é de aproximadamente quanto? Então, como é que a gente vai calcular? Ó, a resistência do fino, vamos falar do fino então, vai ser a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Vamos pensar aqui, ó, os dois têm de alumínio, então a resistência do alumínio vezes o comprimento, porque tá dizendo que os comprimentos são iguais, então vou botar o L aqui de comprimento, e a área dele vai ser 7, porque é 7 fios iguais, então vou botar um 7 aqui. E a resistência do mais grosso aqui vai ser também a mesma fórmula, né? Ó, eu vou deixar aqui, ó, o P do alumínio, porque a resistividade é a mesma. O comprimento também é o mesmo, só que agora não são 7 fiozinhos enrolados, são 19 fiozinhos enrolados. Tranquilo?
Aí tá pedindo o que pra gente? Ó, a relação entre a resistência elétrica do cabo mais fino para o cabo mais grosso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir, né, o fino pelo grosso. O fino vai ser a resistividade A vezes o L dividido por 7, dividido pela resistividade do A vezes o comprimento dividido por 19. A relação, dividir, copio a primeira resistividade de A vezes L dividido por 7, vezes o inverso da segunda, que é 19. Aí aqui, ó, comprimento de E vezes o L, isso aqui a gente pode mandar embora. Então, ficou 19 por 7. 19 por 7 vai dar 2,71. Relação não tem unidade de medida, né? É só uma divisão que a gente tem ali para fazer. Então, por que a gente não precisa usar os valores? Porque se são iguais, se eu colocar vai dar a mesma coisa, só vai me dar mais conta para fazer, tá? Então, não tem necessidade de colocar os valores. Só a gente coloca ali as letras para poder cortar depois, tá? Então, 2,7 aproximadamente ali. Essa próxima questão que a gente tem agora aqui, a questão 5, né? Essa questão 5 também é tranquilinha de fazer, tá? Porque tem tudo aqui nos dados pra gente fazer ela. Então, a questão 5. O que tá dizendo aqui? Ó, um pássaro pousa em um dos fios da linha de transmissão. Então, a gente vive vendo os passarinhos sentando lá naqueles fios, né? Tá? Aí diz, o fio conduz uma corrente elétrica, então meu I é de 1000 amperes. E a sua resistência, então, ó, a resistência do fio é de, aqui, 5 vezes 10 na menos 5 ohms a cada metro. A distância que separa os pés do pássaro ao longo do fio, então o passarinho está sentado aqui, tem um pezinho aqui, tem um pezinho do passarinho aqui, ó, tem os dois pezinhos. Essa distância é de 6 centímetros, o passarinho é grandinho, né? A diferença de potencial, então, diferença de potencial é o meu DDP, né? A minha DDP é igual a U, não esqueçam que a diferença de potencial é igual a U. Então, eu quero saber o meu U, né? Entre os pés do passarinho, naquela distanciazinha ali. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, vamos pensar assim, ó. A cada metro, né, é 5 vezes 10 na menos 5 por metro. Então, eu vou ter 5 vezes 10 na menos 5 em 1 metro. Isso daqui é 6 centímetros. Em 6 vezes 10 na menos 2 metros, eu vou ter quanto? Aí eu vou ver a resistência só nessa distância aqui de 6 centímetros. Isso aqui vai me dar um x igual a 5 vezes 10 na menos 2, vezes 6 vezes 10 na menos 2. Vai me dar uma resistência, no caso, estou procurando a resistência aqui, 30, daqui é 5, ó, gente. 30 vezes 10 na menos 7, ou 3 vezes 10 na menos 6 ohms. Tá? Entre os pés do passarinho. Isso aqui é só entre os pés do passarinho. Agora, eu vou fazer um URI, porque eu quero saber a DDP dele naqueles 3 vezes 10 na menos 6. U vai ser igual a minha resistência, então, é 3 vezes 10 na menos 6, vezes a minha corrente elétrica, que é 1000, ou seja, 10 na 3. Isso aqui vai ser 3 vezes 10 na menos 3 volts, né? Volts. Só que aqui, olha lá, eu quero saber em milivolts. O que é milivolts? É o 10 na menos 3. Então, eu tenho 3 milivolts. Que eu não faço e não vejo se está gravando para vocês entenderem a porcaria lá, né? Tá? Ó, peguei a minha resistência e a minha corrente que tá passando no fio. Deu 3 vezes 10 na menos 6 volts. Só que lá no exercício tá pedindo em milivolts. Então, eu vou tirar o 10 na menos 3 e vou colocar o M, 3 milivolts. Fecha a letra C, tá? Ó, em milivolts. Questão 6 agora. Questão 6. Deixa eu pegar a folha aqui. Tô só jogando no chão minhas folhas aqui. Nessa questão 6 é a do chuveiro. Aqui, né? Aqui. Não, peraí, que senão vai ficar de cabeça pra baixo isso daqui. Assim. Depois eu gravo tudo de cabeça pra baixo essas coisas.
Então, questão 6. Na questão 6, eu tenho o chuveiro elétrico ligado em média 1 hora por dia. Digamos que todo mundo vai tomar banho ali, vamos dizer que sejam umas 4 pessoas tomando banho em 15 minutos cada uma. Vamos fazer essa média, assim, tá? Ele fica ligado 1 hora por dia, o chuveiro. Nessa 1 hora por dia, eu gasto R$180 por mês. Por mês. Então, só em banho, durante um mês, a gente gasta R$180. Só em água, né? Sem contar o resto que a gente gasta pra tomar banho. Tá? Se a tarifa cobrada é de R$2 o quilowatt-hora, a potência desse chuveiro, no caso desse aparelho elétrico, que no caso deve ser um chuveiro, né? É de quanto? Aí, a gente fez lá uma formulazinha que a energia consumida é a potência, vezes quanto tempo essa coisa tá ligada, dividido por 1000 para calcular já em quilowatts. A energia consumida, né, eu sei que é o valor que eu paguei, tá? Só que eu paguei isso daí, né, já multiplicado pelo 180. Concordam comigo? Então, ó, eu gastei R$180 sendo R$2, ó, R$2 o quilowatt. Concordam? Então, se eu paguei 180, eu gastei 90 quilowatts. Concordam comigo? Então, a minha energia consumida aqui sem pagar, no caso, vai ser 90 quilowatts. Eu gastei 90 quilowatts, igual a minha potência. Potência que eu quero saber, 1 hora por dia. Gente, ficou 1 hora por dia. Tá? 1 hora por dia, dividido por 1000. Só que a gente tem que ver que essa 1 hora por dia, eu vou fazer todo mês, concordam? É 1 hora por dia por mês.